E aí, tudo certo? Sabe aquela máxima do futebol de que é uma caixinha de surpresas? Bom, e se não for tanto assim? E se a gente pudesse usar os números para ter uma boa ideia do que vai acontecer em campo antes mesmo da bola rolar? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, como os dados podem literalmente ler o jogo. Pois é, essa é a briga de sempre, né? De um lado, tem a galera que fala de garra, de camisa, de sorte, aquela magia do futebol. Do outro, a galera da matemática, das estatísticas, dos padrões. A gente vai colocar esses dois mundos frente a frente e ver o que os números têm a dizer. Qual será que é a história que eles contam? E para nos ajudar nessa missão, a gente vai pegar carona numa análise super detalhada da Smart Goal. Pensa neles como nossos guias, especialistas em traduzir o que acontece em campo em números e probabilidades. A gente vai usar o trabalho deles para tentar decifrar um jogo em específico. Beleza, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente olha o confronto. Depois, uma análise geral. Aí vamos fundo na história dos gols, tentamos decifrar as probabilidades e, no final, a gente chega ao veredito que os dados apontam. Então, bora lá! Certo, o nosso laboratório de hoje vai ser um jogo da 20ª rodada lá da Liga Portugal, o duelo entre AFS e Braga. E olha, já adianto, os números mostram que são dois times em momentos, digamos, bem diferentes no campeonato. Então vamos começar pelo básico, o panorama geral. Como é que está cada time na tabela e o momento deles, como tem sido nos últimos jogos? Isso já dá uma primeira pista importante para a gente. E olha só, a diferença é brutal. De um lado, o Braga, bem tranquilo lá em quinto lugar com 33 pontos. Do outro, o AFS, amargando a lanterna na 20ª posição com só 5 pontinhos. A tabela por si só já grita, é um verdadeiro Davi contra Golias. E se a gente olhar só para os últimos jogos, a história não muda muito não. A fase do AFS é classificada como ruim, enquanto a do Braga é regular. O que isso quer dizer na prática? Que além de estar melhor na tabela, o Braga chega com mais embalo, com mais confiança para essa partida. Ok, já vimos a foto geral. Agora vamos dar um zoom. Como é que esses times se comportam na hora do vamos ver? Na hora de atacar e defender? Porque no fim das contas, a história de um jogo de futebol se resume a uma coisa, né? Gols. Mas antes da gente continuar, preciso explicar rapidinho um conceito que é chave para tudo isso, o tal do XG, ou gols esperados. Pensa assim, ele não conta os gols que entraram, mas sim o perigo de cada chute. Uma finalização de dentro da pequena área vale muito mais do que um chute do meio-campo, certo? Então, um XG alto quer dizer que o time está criando chances quentes, daquelas de levantar a torcida. E agora, olhando para o XG desses dois times, a diferença é um abismo. O Braga tem uma média de 1,77. Já o UFC fica lá com 0,97. É quase o dobro. E isso pode ser por vários motivos. Jogadores melhores, um esquema tático mais encaixado, mas o que importa é o resultado. Partida após partida, o Braga cria chances de gol muito, mas muito melhores. Não é só chutar, é saber onde e como chutar. Essa frase resume bem o nosso próximo ponto. Porque no futebol, quem sai na frente muda completamente o jogo, né? Muda a tática, a confiança, tudo. Então vamos ver o que os números dizem sobre quem costuma dar o primeiro golpe. E aqui a gente tem um número que é um verdadeiro sinal de alerta para a AFS. Em mais de 83% dos jogos, eles tomam o primeiro gol. É muita coisa. É uma fragilidade defensiva gigante, é quase como entrar em campo já perdendo de 0,5-0. E para completar o cenário, o Braga é exatamente o oposto. Em 2/3 dos jogos, ou seja, quase 67% das vezes, são eles que abrem o placar. Agora junta as duas coisas. Um time que quase sempre toma o primeiro gol contra um time que quase sempre faz o primeiro gol. O roteiro do jogo começa a se desenhar sozinho, né? Beleza, a gente já viu a tabela, o momento de cada um, a história dos gols. Agora é a hora de juntar tudo isso e transformar em chance, em probabilidade. O que o modelo de dados diz que é o resultado mais provável para esse jogo? O que a gente vê aqui são as odds, que é como o mercado de apostas traduz a probabilidade. A lógica é fácil. Quanto menor o número, mais provável é aquele resultado. E olha a odd do Braga, 1,68. É bem baixa, o que significa que eles são super favoritos. Já do AFES, 4,82. Isso aí é odd de zebra e das grandes. Para ficar ainda mais claro, vamos transformar isso em porcentagem. A chance do Braga ganhar é de quase 57%. Agora compara com a do AFS, só 20%. A do empate fica ali no meio com 23%. Não tem nem discussão, os dados estão apontando com muita força para um lado só.
E dá para ir mais fundo ainda. O modelo calcula até os placares mais prováveis. E olha o que aparece no topo. 1-0 para o Braga, é o resultado com maior chance. O segundo é um empate em 1-1, que seria a grande esperança do AFS. Mas logo depois o que vem, 2-0 e 2-1, ambos para o Braga. Ou seja, de 4 placares mais prováveis, 3 são vitória do favorito. A tendência é claríssima. Chegamos ao final da nossa análise. Depois de olhar tudo isso, de cruzar todas essas informações, qual é a conclusão? Qual é o veredito final dos números? A história que os dados contam é bem direta. A gente tem um favorito claro, seja pela tabela ou pelo momento. A gente tem um time com poder de fogo, medido pelo XG, que é quase o dobro do outro. E, para piorar, esse time adora explorar uma fragilidade gigante do adversário, que é tomar o primeiro gol. Resumindo, todos os dados apontam para a vitória do Braga. Isso aqui mostra o quão poderosa essa abordagem pode ser. Em vez de ficar só num achismo, os dados dão um raio-x da partida. A gente consegue enxergar os pontos fortes e fracos de cada um e ter uma ideia bem clara de como o jogo deve se desenrolar. É uma ferramenta objetiva, poderosa mesmo. Mas a gente termina com uma provocação. A análise de dados aponta para um caminho, com muita clareza. Mas, e a magia do futebol? E aquele gol aos 45 do segundo tempo? Aquele drible genial que ninguém esperava? A grande pergunta que fica no ar é essa. Será que a frieza dos números consegue de fato prever um esporte que vive da paixão e do imprevisível? A resposta, bom, talvez ela não esteja nem na planilha, nem só no gramado, mas em algum lugar no meio do caminho.